Olá, meus queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica, um texto, e deixar a cada um, de repente, como o horário que vai ler ou vai ouvir essa mensagem, talvez venha ser à noite, então vai ser boa noite, ou você durante o dia, um bom dia, mas enfim, eu quero deixar um texto para cada um poder meditar, poder pegar a palavra, ler, confirmar o que está sendo compartilhado nesta noite, que eu vou passar para vocês, junto com vocês. Ou se você de repente vai ver pela manhã, você quer guardar para ver no outro dia. Mas deixar compartilhar um texto em João capítulo 6, verso 68, e transmitir um pouco de uma meditação com vocês. Está escrito assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para nós podermos entender esse versículo, eu vou começar a ler então de volta do versículo 60. Mas antes eu vou fazer uma oração para que Deus trabalhe na mente de cada um, no coração, transmitindo algo especial na tua vida que você vai poder ouvir, poder compartilhar com a sua família, às vezes com colegas, e que essa palavra venha servir de um pouco de transformação na tua vida. Senhor, queremos pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo ministre nossos corações. Use, Senhor meu Deus, a minha vida, use essas palavras que vamos estar compartilhando, esses textos bíblicos, para falar com cada um, Pai, poderosamente, transformar cada vida, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, usa essa palavra, usa a minha vida, usa esses textos, usa até mesmo a letra de uma canção que eu vou poder compartilhar, para que possa assim falar. Usa, Senhor meu Deus, enfim, em cada coração, Pai amado, para transmitir algo que fique, Senhor meu Deus, gravado, que não venha se tornar perdido para essas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no versículo 60 fala assim, mesmo João, capítulo 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ou seguidores de Jesus, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Então, os discípulos, ou seguidores de Jesus, estavam achando dureza essa palavra. Jesus estava pregando, estavam sendo talvez como um comichão no ouvido deles, ou estavam sendo pesados para poder seguir ou continuar com Jesus. 61 fala assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos, veja, Jesus em si mesmo já estava sabendo, os seus discípulos murmuravam ou resmungavam entre eles a respeito disso. Disse-lhes: isto vos escandaliza? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são vida, Espírito e vida. 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregar. Então, no meio daqueles discípulos que andavam com Jesus, tinham aquelas pessoas que não criam, que eram descrentes. Talvez era cômodo só seguir Jesus, mas não criam. Ele falou: não creem. Então, talvez por não crer, já achavam difícil o seguir Jesus. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aí entra o 68 que eu li. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte:
Sabe qual o perigo de deixar a Jesus e parar de segui-lo? Nós podíamos citar muitas coisas, muitas palavras, muitos significados, mas eu não vou querer compartilhar muita coisa para vocês poderem também pensar nessas palavras. Vou citar algumas coisas aqui só. Em Levítico foi dado um mandamento. Mas o que tem a ver Levítico com seguir Jesus? Nós já vamos entender. Levítico capítulo 10, verso 9 e 10 fala assim: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações. Versículo 10. Para fazerdes diferença. Versículo 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. 11. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O que tem a ver com Jesus? Bom, aqui ele fala de um mandamento que quando fosse construído o tabernáculo, tinha que ter uma purificação, tinha que ter uma intimidade com Deus. Essa mesma intimidade com Deus do passado é a mesma intimidade com Jesus. E um dos perigos de deixar seguir Jesus é não discernir o que é santo e o que é profano, o que é imundo e o que é limpo. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, buscar essa intimidade com o Senhor, para não perder discernimento. Não perder o discernimento que vem de Deus. Se nós deixamos ao Senhor, nós deixamos de ter discernimento. Nós somos mais um andando no mundo e achando que está tudo bonitinho e é tudo as maravilhas. Só que não é assim. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós vamos discernir as coisas certas e erradas. Não é julgar. Não posso julgar porque Mateus também fala que aquele que julga é errado. Mas discernir o que é santo e profano, o imundo e o limpo. É essa a diferença. Nesse momento de pandemia, crise, medo, etc., saber quem é quem. Por quê? Porque muitos estão no pânico, muitos estão no medo, e nós de repente estamos achando que é tudo normal, e nós como cristãos estamos agindo talvez iguais também. Por quê? Não temos discernimento. Então nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Não deixar Jesus, mesmo que a palavra venha ser dura, mesmo que aquilo que você ouvir venha doer, venha mexer com você, venha mexer com a tua estrutura, mas nós devemos continuar seguindo a Jesus. Aqui tinha alguns que seguiam os discípulos e não conseguiam mais ouvir. E a Bíblia fala em Timóteo que chegaram nos últimos tempos que alguns terão comichão nos ouvidos e não conseguirão ouvir essa doutrina. Nós estamos vivendo um período próximo disso, que alguns não estão conseguindo ouvir isso, não conseguem, achando que é difícil seguir Jesus. Então hoje nós podemos dizer, com nossas atitudes, que nós somos servos, que nós temos discernimento, ou que nós de repente achamos que é tudo normal. E nós temos mais algo diferente aqui para poder compartilhar com vocês, e continuar em frente, para ver assim, quem que serve a Deus e quem não serve. Ou tem as atitudes de cristão, ou não tem atitude de cristão, ou dá um testemunho de cristão, mesmo no meio dessa crise que nós estamos vivendo, ou nessa pandemia, ou no meio de tantas pessoas com medo, sofrendo. Qual tipo de atitude que nós estamos tendo? De cristão, de orar, de interceder, poder apoiar, poder dar uma assistência, ou estamos fugindo desse apoio para as pessoas? Em Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18 fala assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei
como homem que poupa a seu filho que o serve. 18. Então vereis outra vez a diferença. Veja, aqui fala de volta, como fala lá em Levítico, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então veja, falando novamente uma diferença do justo e do perverso, do que serve e do que não serve a Deus. Eu quero que eu vou levar você a pensar o seguinte: primeiro, nós precisamos ter esse discernimento e fazer uma comparação da palavra em nossas vidas. Nós estamos servindo a Deus? Nós estamos fazendo essa diferença no meio do justo e do perverso? Ou nós estamos sendo levados por qualquer situação de vento que está ocorrendo neste mundo? Nós estamos realmente com essa palavra em nossa mente, em nosso coração, servindo a Deus? Ou não estamos fazendo muita diferença? Quero levar você a pensar. Eu estou a pensar com minhas atitudes, com pessoas que estão próximas de mim no meu trabalho, com pessoas na rua. Quais têm sido minhas atitudes? Como cristão ou como qualquer outra pessoa que anda pelo mundo? Então, essa diferença nós precisamos ter daquele que serve. Logo, os discípulos estavam com Jesus, estavam com ele, mas será que eles seguiam a Jesus? Será que eles serviam a Jesus mesmo? Ou estavam pelos seus interesses? Parece coisa dos dias de hoje, né? Pessoas que olham só os seus interesses, mas não o do próximo. Qual é o nosso próximo, né? O próximo pode ser tão mais próximo que a gente imagina, ou de repente pode não estar tão próximo, mas é próximo que a gente precisa ajudar, assistir a eles. Vamos dar um terceiro item aqui. Outro perigo de deixar Jesus é começar a duvidar, não crer em suas palavras, na Bíblia, deixar de aceitar o que a Bíblia às vezes fala para nós, às vezes uma palavra difícil, mas às vezes o Senhor está requerendo algo de nós, mas nós às vezes achamos que a palavra está dura, ou de repente a palavra a gente começa assim a duvidar, que de repente não tem mais muito crédito na Bíblia, achando de repente indo com o segmento das pessoas, e nós estamos deixando se levar por elas. Será? E uma coisa interessante nesse versículo que eu vou ler, que ele não difere em 3 dos evangelhos. No quarto, João não tem, mas 3 evangelhos falam a mesma coisa. Não fala nenhum ponto diferente. Eu vou ler um dos evangelhos aqui. Mateus 24:35 fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Os 3 evangelhos falam iguaizinhos esse versículo. Não difere em nenhuma palavrinha. Esse já se dá, aqui fala já mais próximo da grande tribulação e tantas coisas que fala em Mateus. Mas veja, que tudo que está ocorrendo hoje, fala assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Então nós precisamos pensar, como que está a nossa vida com Deus, em crer na palavra, ou de repente nós estamos sendo levados por tantos comentários, ou como fala hoje, né, bonitinho, fake news, ou será que nós estamos deixando ser levados por fake news da vida e duvidando daquilo que Deus escreveu para nós? De repente até duvidar, mas será que isso que está na Bíblia é isso mesmo? Será que nós estamos deixando ser levados por esse tipo de comentário? Ou será que nós estamos examinando a palavra? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque as igrejas estão fechadas ainda. Algumas, de repente, estão tentando reabrir com muita dificuldade, mas eu estou falando o seguinte, porque eu estou em casa, você está em casa, será que você está meditando na palavra? Você está orando, buscando de Deus a interpretação daquilo que Deus quer para a tua vida? E não deixar que a incredulidade tome conta dos teus pensamentos? Por isso que fala aqui, alguns discípulos não criam. E de repente a gente está olhando aqui e fala assim que as palavras do Senhor não passarão, vai continuar do mesmo jeito para ser revelado, para ser interpretado, para ser transmitida para as pessoas. Mas nós precisamos ser as pessoas para transmitir a palavra para aqueles que precisam.
Nós precisamos ser usados pelo Senhor. Nós precisamos ser servos do Senhor. Ter discernimento daquele que precisa da palavra, do alimento que coloca na mesa, mas também da palavra de Deus que vem para alimentar o espiritual daquela pessoa. Veja, uma segunda situação aqui fala que as palavras do Senhor jamais passaram, vai continuar a mesma palavra. E você pode ver, se você quiser depois lá na tua casa, ver certinho lá, tranquilo, Mateus 24:35, Marcos 13:31 e Lucas 21:33, fala o mesmo versículo, pelo menos na minha versão aqui, fala as mesmas palavras. Não difere nenhuma dos 3 evangelhos. Vamos para um outro item? Vou falar aqui uma coisa interessante, que como eu falei desses 3 evangelhos que não diferem, tem uma coisa interessante no versículo 60, que fala assim, numa versão da linguagem de hoje, muitos dos seguidores de Jesus. Em outra versão, revista corrigida, fala, muitos, pois, dos seus discípulos. Mas não é a mesma coisa? Não, tem um detalhezinho aqui bem curioso, só uma questão de curiosidade para você, de repente, examinar, que no versículo 67, fala assim, então disse aos 12. Veja, aqui ele falou para os 12. E lá no versículo anterior fala os seus discípulos. Então, não tinha apenas os 12. Tinha outros. Por que outros? Porque quando ele fala para Pedro, ele fala, para quem nós iremos? Então tinha outros seguidores. Outros discípulos. Lembrando daquela passagem de Lucas, capítulo 10, que Jesus ordena aos 70, para ir em dois para pregar o evangelho, 70, já não são os 12, então era 70. Imagine esses 70, que seriam talvez os 70 que aqui estavam indo embora, porque talvez não estavam aguentando a pressão. Ou talvez fosse até menos, mas além dos 12, tinha outros discípulos. Uma curiosidade, de repente você gosta, eu gosto de curiosidade da Bíblia, de repente é uma coisa para você olhar, que tinha seguidores, tinha outros discípulos além dos 12. E falando em curiosidade, tem uma canção, né? Não vou fugir da palavra aqui, quando fala assim, que Pedro falando ali, né? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Uma canção que talvez muitos já cantaram, talvez muitos ainda cantem dentro das suas igrejas. Não estou fazendo propaganda de cantor nenhum, né? Mas é que como a gente faz louvor, participa dentro da igreja do louvor, então é uma canção que abre mão, Ministério Aliança do Tabernáculo, quem tenho eu além do céu. Lá no final da música fala assim, o que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Uma canção que talvez a gente canta muitas vezes dentro da igreja, e a própria canção tem versículos bíblicos no meio. E de repente você não para analisar, pô, mas parece que eu já ouvi algo parecido com isso. E na mesma canção fala assim, o que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Uma canção que eu cantei, talvez muitos de vocês que estão me ouvindo cantem, ou já cantaram. E uma outra canção um pouco mais antiga, né? Assim, tem uns colegas meus que falam assim, do tempo do baú, que fala assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem ama Jesus Cristo lá no céu já tem morada. Então veja, se eu sou um seguidor de Jesus e tenho Jesus, eu devo crer que lá no céu eu já tenho a minha morada. Lá no céu é uma diferença. Mas ele continua a canção que quem ama esse mundo, quem ama as riquezas desse mundo, não que você não possa ser rico, mas o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, deixa de lado Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Talvez muitos que estão me ouvindo, vão me ouvir, cantar essa canção, mais antiga. Os mais novos talvez nem conheçam. Mas fala assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então tenha você Jesus. Não se aparte de Jesus. Continue seguindo Jesus. Pode ser que você ache assim, mas será? Olha, a melhor coisa que você tem é continuar seguindo Jesus. Tem uma canção um pouco intermediária, que eles começam assim,
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aí lá no pedaço lá fala assim: sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Então não dá, sem Jesus não dá. E quero enfatizar para você que está me ouvindo e vai me ouvir. Sem Jesus não dá. Prossiga com Ele, não se afaste dEle. A Bíblia fala assim, que o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. E o que nos separa do Senhor é as nossas iniquidades. Então nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor e não perder a intimidade com Ele. Vamos continuar, né? Senão eu começo a falar outras coisas e esqueço que eu tenho que continuar a palavra. E um terceiro item aqui que fala assim, ó. Podíamos falar muito mais coisas, mas tem uma passagem em 1 Coríntios que fala algo bem interessante. Mas antes de talvez compartilhar 1 Coríntios com você, eu quero perguntar para você o seguinte: você se ama? Você tem amor? Alguns acham assim: o amor não existe. Alguns falam assim: será que existe amor? Alguns falam assim: já perdi o amor. Alguns até mesmo dizem: nunca soube que existia amor. Nem sei. Duvido. Sabe por quê? Porque talvez nunca tiveram uma intimidade com o Senhor. Talvez precise de um tratamento espiritual, de uma cura interior para se libertar de alguma mágoa, de alguma tristeza, enfim. E talvez isso teve algum bloqueio. E uma das situações é não ter amor. É um dos perigos de não andar com Jesus. Um dos perigos de deixar de seguir a Cristo. Um dos perigos de virar as costas para Ele. Então, você se ama? Se você não se ama, então eu vou falar o seguinte para você: corra urgentemente para o Senhor. Urgente, urgente. Não deixe para amanhã. Se você não conhece, se não tem uma igreja aberta perto da tua casa então ainda, procura um cristão que você entenda que ele é crente mesmo, convertido. Não é aquele meia boca, sabe? Aquele que de repente dá um péssimo testemunho. Eu não estou julgando ninguém, mas de repente você pode me ouvir, pode até conhecer algum que seja, né, crente mesmo. Mas busque de Deus algo na tua vida. Vamos lá para Coríntios, né? Senão eu fujo do que eu tenho que falar aqui. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, fala bem assim: o amor jamais acaba. Opa! Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Mas esse amor não é aquele amor que muitas vezes o mundo tenta dar, que nós temos alguns tipos de amor assim que é vendido, é negociado. Esse amor aqui vem de Deus, da parte de Deus, o amor ágape, que vem da parte de Deus sobre a minha e a tua vida. E esse amor vai fazer a diferença na tua vida, se você buscar a Ele mesmo. Uma outra versão fala assim, ó: o amor é eterno. Olha a profundidade do amor, é eterno. Já não fala assim jamais acaba, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. O amor jamais acaba. Se jamais acaba, então existe amor. Ah, mas esqueci que lá os discípulos não criam em Cristo. Talvez você está incluído nesses que não creem. E também não vai crer no amor. Então você precisa urgentemente buscar a Deus. Buscar andar com Ele, para você entender o que é isso aqui. Mas se você for ler 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver assim, que mesmo que você faça um monte de caridade, ajude, se doe, venda tudo que você tem. Se você não tiver amor, nada vale. Leia lá, procure lá, lê na tua casa lá, pega assim, escreva lá, vai lendo lá. Ah, mas eu não vou riscar minha Bíblia.
é a Bíblia. Não é a Bíblia que vai levar você para o céu, é Jesus. Então leia lá em 1 Coríntios, você vai ver que se você não tiver amor, mesmo que você faça de tudo, não vai valer de nada. Então você precisa ter o amor. Mas não é amor para negociar algo. Eu li versículo 8, eu vou na contramão de muitas vezes a gente lê do 1, 2, 3, vou numa contramão. Então agora eu vou ler 8, agora eu vou ler ao contrário. Eu vou ler do 4 pro 7. O amor é paciente. Olha só. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se as espera. Não se ressente do mal. E não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre ou tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta ou tudo sofre. Depende da versão que você for ler, vai ver tudo suporta ou tudo sofre. Tudo sofre ou tudo suporta. Tudo crê. Então não é pouca coisa. Pense que esse amor não é pouca coisa. É algo profundo que vem de Deus para o Senhor derramar sobre a tua vida. Acho que você está precisando de amor. Então vou voltar a perguntar. Você se ama? Você deve se amar. Olha no espelho e fala, puxa, você é linda, hein? Só não se idolatra, hein? Você é linda? Não faça idolatria de você. Você tem que amar a Deus. Lembrando que o primeiro maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento, de tudo. Primeiro e maior mandamento. E o segundo é amarás o teu próximo. Se você não se ama, você não vai conseguir amar Deus e muito menos o teu próximo. Então, eu estou com algum problema, você também deve estar com algum problema. Você precisa se amar. E falando em amor, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, em deixar a Jesus, tem pessoas que estão esfriando o amor. Ainda mais quando se fala dessas pandemias, que alguns falam sobre isolamento, distanciamento social. Existe uma diferença entre chamar distanciamento social, isolamento e quarentena. Mas tem gente que está fazendo uma bagunça tão grande nisso. Uma bagunça tão grande. Não é salada de fruta, não. Mas fazendo uma mistura tão grande que estão deixando até de amar as pessoas, até o seu próprio lar. Até a si mesmo. Então, pensa o seguinte, tem muita gente sofrendo. Muita gente precisando do teu amor. Talvez o abraço, você não vai poder dar o abraço ainda hoje. Mas aquele abraço virtual, aquela palavra de amor, de carinho, isso você pode dar. Esse amor não pode esfriar. Esse amor não pode acabar da tua vida, da minha vida. Por isso que esse item de amor eu deixei por último. Eu podia falar tantas outras coisas, tantas outras palavras. Mas eu resolvi citar discernimento. O servir, ter o seu, né? Eu ser servo, você ser servo, ser serva. E ter amor. E não deixar. Quanta gente, já parou para pensar quanta gente está sofrendo neste momento? Porque de repente estão sofrendo isolamento, ou quarentena, ou já perdeu alguma pessoa querida, ou está num distanciamento social e não pode chegar próximo da outra. Mas isso não quer dizer que você deixe o teu amor esfriar ou se perda. Ou perca esse amor. Não, você não pode perder o amor. Você deve alimentar o amor que vem da parte de Deus. Tem muita gente com muitas situações difíceis hoje. Talvez você esteja passando alguma coisa difícil. Talvez você está precisando do abraço de Deus, do amor de Deus sobre a tua vida. Mas sabe qual que é a diferença? É daquele que serve a Cristo. Pedro falou assim, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que só Ele tem? Porque Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. Em Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que é Jesus para a tua vida então? Você está tendo discernimento? Você pode servir a Jesus? Servir a Jesus, sabe qual que é? Às vezes pegar, levar um alimento para alguém que está passando necessidade. Pensa que tem muita gente que talvez não esteja empregado hoje, está desempregado, por causa dessa situação que estamos vivendo. Tem muita gente passando medo, e você pode contribuir no amor para essas pessoas. Eu posso contribuir. É isso que eu quero que você pense. Você está faltando discernimento? Você quer servir ao Senhor Jesus? Tem amor. Não deixe esse amor se perder. Não deixe o amor do Senhor esfriar. Não deixe. Alimente isso dentro de você. Busque urgentemente do Senhor. O que eu falei, se você de repente não pode ir para uma igreja, porque a igreja está fechada, como templo, eu sou igreja. Talvez você que está me ouvindo, você venha ser igreja do Senhor Jesus e está precisando de um choque, de um despertar para você fazer a obra de Deus. Mas você fala assim, Ricardo, eu não posso ir em tudo que é lugar. Você pode não ir. Mas sabe como você pode começar a fazer? Através de uma oração, através de uma intercessão, através de uma mensagem para alguém. Manda uma mensagem de amor e carinho para alguém. A pessoa vai ouvir, ela vai receber um texto bíblico, uma canção, uma letra, como eu falei aqui. Isso aí é brotar o amor dentro de você para com o teu próximo. Essa palavra eu quero deixar para você que vai me ouvir, e aqueles que talvez já estejam me ouvindo, se você quer repassar para alguém que está passando necessidade, ou de alguém que precisa despertar um pouco para o discernimento dos dias de hoje, para o servir, para entender o que é justo e o que não é, e o que é limpo e o que não é. Ou para o amor, lembre-se, 1 Coríntios capítulo 13, fala ali que o amor jamais acaba. Você se ama? Você se ama? Pergunte para você mesmo. Quero deixar essa palavra, essa meditação para você nesse dia, que você possa replicar no teu coração, ou replicar para outras pessoas que estão precisando deste amor, desse carinho. Mas não é o amor que o mundo tenta passar para você, mas é o amor que vem da parte de Deus. Amém? Vou fazer uma oração. Pai, eu quero primeiro te agradecer em nome de Jesus, para poder compartilhar essa palavra, talvez para muitos que vão ouvir, talvez venham ser poucos que venham ouvir, mas não importa. Como a tua palavra fala que tua palavra jamais passará, que essa palavra venha surtir efeito em muitos corações. E eu clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus, que acrescente em corações, Pai amado, esse despertar de discernimento, como um dom talvez, mas um discernimento, para que possam assim discernir o que é certo e o que é errado, ou da mão direita e da mão esquerda. Senhor, eu clamo a ti, Pai amado, para aquele que quer servir ao Senhor de alguma forma hoje, que possa despertar no coração dela, Senhor meu Deus, a forma de servir, ou como fala ali em Malaquias, que chegará o momento que vão saber aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Desperta o coração de muitos, Pai, aquele momento, Senhor. Talvez muitos que estão com menos horário, menos carga de trabalho, Senhor meu Deus, possam assim se doar um pouco para, de alguma forma, servir a alguém, servir a algum lar, ir lá ajudar de alguma forma, levar um alimento, levar algo que precise. Senhor, eu clamo a ti que desperta o coração de muitos, Senhor meu Deus, essa necessidade de poder ajudar aquele próximo que está precisando mesmo. Aquele Pai amado que talvez já esfriou no seu amor, talvez, Senhor meu Deus, está assim, talvez se apagando a chama, Pai, do coração dela no amor. Eu clamo a ti em nome de Jesus, desperta
desperta no coração dessa vida, Pai amado, para que não se conforme com fala em Romanos, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas renove a mente, Senhor meu Deus, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, Senhor meu Deus, para que esse amor venha fluir do Senhor na parte do coração dele, Senhor meu Deus, para que possa se dar um pouquinho mais e possa se amar, Senhor meu Deus, e amar o próximo que precisa, Senhor amado. Lembrando os 2 mandamentos, amar a Deus de todo o coração e amar o teu próximo. Senhor, clama-te em nome de Jesus, que essa palavra venha surtir efeito em muitos corações, Senhor meu Deus, que talvez estejam passando tantas necessidades. Talvez casais estão passando luta, Senhor meu Deus, por causa da situação que estão vivendo. Senhor, eu clamo a Ti, Pai amado, que volte a trazer amor entre esses casais, Pai, entre esses lares, Pai amado. Em nome de Jesus, que venha ser desfeito toda e qualquer desunião, ou como talvez alguns estão fazendo isolação total de lares, de famílias, separando vidas, Pai. Não é esse propósito. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós congregamos num templo, sim, do cristianismo decidido, mas eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, que um dia o Senhor vai levar a sua igreja. Senhor, eu clamo a Ti, desperta a sua igreja na face da terra, Pai, para que não desanime e que continue fazendo a obra em nome de Jesus. Fica essa palavra para você. Deus vos abençoe, você e seu lar. Amém.